A Santa Massa apresenta perseverança, amor, tem que ter coragem, dedicação, muito trabalho, gratidão, persistência, é um sucesso, fé, confiança. Bom, quando nós iniciamos, em 1984, há 40 anos, Santa Cruz tinha uma vocação para o arroz. Quer dizer, existia um número elevado de empresas que se dedicavam ao empacotamento de arroz, embora a região nossa nunca foi produtora de arroz. O arroz sempre veio ou do Rio Grande do Sul ou do Mato Grosso. Então, como outros membros da nossa família, por exemplo, a família Zaia, a família do São João, né, já estavam na atividade, nós resolvemos enveredar para esse ramo também. Aí nós ficamos mais ou menos uns 15 anos, né, com o arroz, e já estando nas proximidades do distrito industrial, nós vislumbramos, né, a possibilidade de trabalhar com milho e com soja. Nós já tínhamos a estrutura, paramos de empacotar o arroz, de beneficiar o arroz, e começamos a receber inicialmente só o milho e posteriormente a soja. Quer dizer, foi ali por volta de 2004, 2005, que nós iniciamos a nossa atividade no segmento milho e soja. Começamos em 68, né? Desde eu tinha 14 anos de idade, e nós começamos com uma empresa bem pequenininha, produzia 400 kg por hora de arroz, mais ou menos. Era isso, era o pai do tio que trabalhava, que eram os sócios, eu trabalhava como empregado. E foi ali que começamos na Joaquim de Souza Campos, aqui perto da UAPE. Chegamos até hoje com muitas dificuldades, com muitas vitórias, muitas dificuldades, muitas mesmo. Mas hoje a gente, graças a Deus, está bem posicionado no mercado. Sempre com foco, né? Sempre fazer o melhor. Como o Irineu disse, a gente começou com 400 quilos por hora e hoje nós fazemos 24 mil quilos de arroz por hora. Em Santa Cruz. Em Santa Cruz. E mais 24 e mil mais em Uruguaiana. 24 mil toneladas por hora em Uruguaiana. São 48 toneladas de arroz por hora contra 400 quilos quando iniciamos há 50 e poucos anos atrás. Isso dá mais ou menos 12% a mais, aproximadamente. Então essa é a história mais ou menos da São João. Eu fui visitar uma tia e ela falou assim para mim: quando você vier para São Paulo, você pode trazer babosa para tia? Porque eu vou tirar o meu seio e vou fazer quimioterapia. E se eu usar babosa, meu cabelo não vai cair. E isso me chamou a atenção, porque se eu pudesse ajudar minha tia com a babosa, com certeza eu poderia ajudar outras pessoas. Então, o nosso trabalho é a babosa. Nós plantamos, processamos, vendemos ela para indústrias cosméticas, farmacêuticas, e do subproduto dessa extração, nós fazemos um portfólio de proteção da planta, e isso representa muito em produtividade. A gente fornecia matéria-prima para a indústria cervejeira, que era de arroz, para a indústria cervejeira. E, de repente, essa indústria cervejeira falou assim, ó, nós daqui 6 meses, daqui 6 meses nós não vamos mais comprar um grama de quebrado de arroz. Por quê? Nós vamos comprar um xarope, uma raiz maltose, que é um xarope de milho, que já entra direto na linha de produção e é feito do milho. Tá bom. Daí nós viramos e falamos assim, mas dá para fazer de arroz isso aí? E daí o comprador, né, falou assim, deve dar, porque arroz tem amido. Daí nós vamos, então tá bom. Então, o que nós vamos fazer com o nosso quebrado de arroz? Porque pegava pegava num monte de estado, pegava 40 mil sacos, 50 mil sacos de quebrado de arroz que ia para cervejaria. E a farinha de arroz era um volume menor. Daí, tá bom, vamos fazer de arroz. Daí ficamos 3 anos construindo essa fábrica de xarope de glicose. E daí, nós paramos, né? Demos um break. Ele falou, não, vamos ver o que a gente vai fazer com essa fábrica. E nesse meio de tempo, nós incrementamos o fornecimento desse quebrado de arroz, não de tudo, mas para a indústria de pet food, que estava começando. Em resumo, nós entramos no ramo de pet, porque nós tínhamos um produto, uma matéria-prima, que era o arroz.
E segundo minha mãe, falava, 4 famílias para viver Tem disso. 4 famílias para viver disso. Para viver disso aí, viver desse lugar. Então tinha que... Fazer Quando alguma coisa. pergunto o que surgiu, porque falando necessidade, que tinha que se virar. Era o trem das 11, nossa, isso aí. Ou dá certo ou dá certo. E logo eu percebi que na praça ninguém vendia pastel. Não tinha ninguém ali que vendia pastel. E eu precisava parar com as bolas, porque já estava cheio, né? As vilas, cidade vizinha. E aí, daquele momento, eu percebi que não tinha pastel. Por já estar com a minha esposa, né? Casei com ela bem lá adiante, que hoje está fazendo 25 anos, né? Ela, por ser culinária, ela falou para mim, não, então vamos fazer a massa. E aí foi onde surgiu a ideia. Comecei com 8 tipos de pastel e logo o ciclo do tubinho chegou e ali eu fiquei um pouco meio preocupado porque não vencia para fazer, era pouco, mas mesmo assim a tendência estava já no 4º, 5º dia já estava aumentando. E quando esse círculo logo chegou, foi tudo ali na mesma época, o Tubinho falava no espetáculo. Ele foi comer pastel lá e gostou demais. Falou, caramba, eu passo vários estados, várias cidades do Paraná e nunca comi uma massa tão boa. Então aquilo foi incentivando. Chegou para mim assim de um jeito que eu falei, então vamos fazer que estamos no caminho certo. Então, quando a gente se desligou da pastelaria e começamos a focar mais na fábrica, foi onde tudo mudou. Foi assim, questão de 1 mês, 2 meses, eu dei um pulo, o dinheiro começou a render. Então, de 5 anos para cá, todo esse tempo atrás, foi ali batendo de porta em porta, vendendo e achando o caminho. Eu era criança e eu ajudava a minha mãe numa horta em casa e vendia verdura na rua para ajudar em casa. Eu vendia cebolinha, salsinha e tal. E de domingo, a minha mãe tinha uma visão empreendedora, apesar de pouco estudo, ela me dava um bônus. Ela falava, a horta é sua de domingo. O que você vender, o lucro é seu. E eu era pequenininho, ia na feira, a feirinha era ali onde hoje é a DEFS, né? E tinha um japonês de Ourinhos que vinha com uma banca enorme, ele ficava olhando feio para mim porque eu estava no sol vendendo verdura. O que você está fazendo aí? Ele deu bronca uma semana, na outra ele deu bronca de novo, na terceira ele desistiu de me dar bronca e emprestou um cantinho da banca dele para mim. Fica na sombra, pelo menos, aí você ajuda a vender as minhas coisas aqui. Aí eu vendia as minhas verduras e vendia as dele também. E depois eu ganhava uma cesta dele enorme de frutas, legumes e tal. E eu tinha eu olhava para aquilo e falava, pô, eu ganho dinheiro toda semana mais do que meus irmãos ganham o ano inteiro trabalhando na roça, né? Produzindo, na época não tinha safrinha, né? Produzia uma safra por ano, tinha que pagar banco, empréstimo e tal. E na verdura eu via a possibilidade de uma diversificação. A Guacira foi fundado, quer dizer, Cerealista Guaíra foi fundado em 1977, 4 de abril de 1977. Aí em 78 eu voltei também para fazer parte dessa sociedade que já não era mais, era um grupo de primos, tios, misturou, deu 24 sócios aí para tocar. Aí tocava o Supermercado Pegoré, que em 78 também já tinha o Supermercado Pegoré. Aí tinha Cerealista Guaíra, que era lá na fazenda, depois mudou para cá, onde é hoje. Tinha um posto de gasolina, tinha um armazém, e a gente também, com o cultivo da cana, entregando para o quadrado, foi possível a gente desenvolver mais e tal, adquirir mais terras. E assim foi. Em 86, chegou um primo meu de Santos, veio trabalhar na Sobar. Ele veio trabalhar na Sobar e encontrou uma máquina de fazer sorvete para mim lá em Espírito Santo. E trouxe essa máquina para mim. Eu não tinha dinheiro para pagar a máquina na época. Ele passava todo dia de tarde em casa, dividia por 30 dias a prestação da máquina, tomava uma pinga e levava o dinheiro do dia. E foi ainda conseguir fazer isso aí. Tinha um padeiro Mosquito, que ele vendia muitas bengalas para mim de pão lá na vila lá. Ele foi em Ourinhos, viu 2 carrinhos de sorvete Ventes. Comprou, pôs na panorama dele e trouxe para mim, deu de presente. O primeiro sorvete que eu fiz,
eu fui vender no Finados, na porta do cemitério. E eu chegando lá, como o sorvete era feito naquele sal grosso da papoula antigamente, e era só na pá. E as forminhas ficou furada e o sorvete ficou salgado. E as madames chupavam o meu sorvete e jogavam tudo fora. E eu peguei e fui embora para casa, enchi as forminhas tudo de água, sorvei tudo lá no Marvilo e comecei a fazer sorvete. E a empresa foi crescendo, e eu fui comprando mais freezer, mais carrinhos, cheguei em 48 carrinhos na rua, depois eu comecei a comprar freezer. Fui comprando bastante freezer, foi indo até onde que a firma está até hoje. Tínhamos o mercado, né, supermercado, e o abate começou por consequência da necessidade de ter o abate aqui em Santa Cruz, porque na época tinha o problema do abate clandestino, né? Então foi um projeto do governo estadual para criar os abatedores municipais. E nessa época, em 89, foi construído, né? E aí ele ficou um tempo parado, sem ninguém se dispor a fazer a gestão, né? E fazer a administração. Aí teve um acordo, né, entre nós e o pessoal da Alvim, né, que tinha casa de carne, e antigamente era Garota, depois mudou, e começamos a fazer o abate para os açougues de Santa Cruz. A intenção nossa era fazer com que crescesse, né? E depois da gente ficar sozinho na administração, a gente começou a expandir. Aí começamos Ourinhos, né? Começamos a fazer Ipaussu, né? E assim foi. Nós estávamos no Chile, fomos viajar a passeio, eu, minha esposa, o Léo e o Marcelinho. E andando, olhando, a gente viu que lá tinha muito molho, muita coisa diferente que a gente não tinha no mercado aqui. E aí nós, sabe assim, resolvemos fazer um piquenique no pé do vulcão Vila Rica e fizemos salame, essas coisas, fizemos um piqueniquezinho ali e fomos conversando. E a gente podia montar uma fábrica de molho no Brasil, tal, papapá, não sei o quê, né? Só que o grande desafio era que a gente não tinha experiência Nenhuma. Realmente foi um sonho ali. Ali a gente resolveu fazer uma coisa que a gente não tinha nem ideia de como começar. E aí cada um de lá saiu com uma missão, né? Dividimos as tarefas, cada um com uma missão, e a gente foi atrás disso. O Marcelinho foi se especializar, depois ele foi para o México, pesquisar sobre plantio de pimenta, sobre processamento, defumação, secagem, né? E as coisas foram acontecendo. Quando a gente chega em alguns locais que a gente vai vender ou prospectar, tentar colocar o ponto de venda, a gente chega, a gente já vê lá o arroz de Santa Cruz, vê a Decabon, vê a Santa Massa, vê a Special Dog, vê tantas outras empresas aí que tem produtos hoje, né? Então, quando você chega, a pessoa pega, ela vê, de onde vocês são? De Santa Cruz. Rapaz, mas o que aquela cidade produz, né? Tal, né? Deve ser bom, como toma o sorvete já coloca, então ajuda até na colocação de ponto de venda, assim, a gente fala, e a gente fica muito feliz e grato, né, de ver, né, para fora, né, a cidade nossa como é importante no meio da alimentação e de outros produtos que é fabricado também, né? Todas as empresas, elas trabalham mais ou menos com o mesmo princípio, com o mesmo princípio e tal, né? São todas empresas vindas dos pais, dos nossos pais. Então, veja, isso aconteceu com a Solito, aconteceu com a gente, aconteceu com a Guacira, está acontecendo com o Special Dog também, que veio lá. Se bem que o Special Dog foi quase que eles que iniciaram tudo isso, os filhos, né? Mas eles têm uma herança dos pais, dos valores dos pais. É o Santa Massa, né? Santa Massa, esses meninos aí, puxa vida.
há poucos anos atrás, eles levantavam às 4 horas da manhã e o Fernando ia entregar pão lá na nossa empresa. Olha que sucesso. Santa Cruz é um centro, né, distribuidor de alimentos. Você viaja, vai para o litoral, de repente você está numa rua, você vê lá um caminhão de pessoal droga descarregando, né? Aí você vai no mercado e pergunta que pão no diário você tem aí, ele já fala que é de Santa Cruz, Santa Massa, né? Santa Massa. Marca de arroz, que é o arroz solito, o feijão, o São João e assim por diante. Realmente dá orgulho pra gente, né? É uma cidade muito boa, uma cidade muito produtiva, com muita gente boa, graças a Deus. Basta a gente olhar para os lados e ver a quantidade de empresas boas que tem aqui. Hoje, as empresas de Santa Cruz como um todo, a nossa também, a gente goza de um respeito, uma credibilidade muito grande no mercado. Santa Cruz é uma cidade estruturada financeiramente. E Santa Cruz, todo mundo que visita aqui fala, mas a cidade é muito boa, né? Santa Cruz é uma cidade acolhedora, né? E sempre foi. E sempre foi uma cidade empreendedora e da região uma das cidades mais seguras financeiramente. Então, aqui o povo trabalha mesmo e tanto é que todas essas fábricas que tem aqui de alimentos têm sucesso, né? E ela é uma cidade de, assim, admirável empreendedorismo. Então ela chega a ser motivadora. Por isso que eu acho que Santa Cruz ela é privilegiada. A gente ama muito a empresa que a gente criou junto, né? E muita fé também em Deus, né? Que, né, nos ajudou aí e nos concedeu saúde para nós, tá todos nós três juntos hoje aqui, né? Tem que ter vontade. Primeira coisa. Tem que ter amor. Aí não desistir, né? Perseverança é o mais importante. A perseverança, ela te fortalece, é tudo que você tem que ter para você caminhar e crescer. Coragem, nunca desistir. Escutar o coração. Então, por tudo que eu passei, né? Gratidão. Seja o que você for fazer da sua vida, faça com amor e faça aquilo que você gosta. Sempre com muito amor, com muito entusiasmo e com muito gosto pelaquilo que nós fazemos. Amor ao próximo, né? Eu acho que resume tudo. Bem-vindos a Santa Cruz, a cidade que alimenta e movimenta o Brasil.